Boa noite. O nome Oficina foi escolhido para dar o sentido de trabalho e provar que teatro não era frescura. A ideia fez surgir um dos mais expressivos grupos teatrais brasileiros que, junto com o Cinema Novo e a Bossa Nova, agitaram a vida cultural do país a partir dos anos 60. O Oficina sobreviveu ao regime imposto pelo golpe militar, que completa 40 anos daqui a 2 dias. Tanto na ditadura como depois dela, sempre foi um espaço de contestação, que agora, transformando o texto de Euclides da Cunha em encenação, terá uma réplica na Alemanha. No centro do Roda Viva esta noite, José Celso Martinez Correia, ator, diretor, fundador e algumas vezes refundador do lendário Teatro Oficina. Ele trocou o curso de Direito na Universidade de São Paulo pelo grupo de teatro Oficina, criado com outros estudantes em 1958. Estreou sua primeira peça em 59, no saguão da Rua Jaceguai, no Bexiga, onde o Teatro Oficina funciona até hoje, no coração teatral de São Paulo. Já são 45 anos de história e polêmicas que também marcam a dramaturgia e a vida brasileira desse tempo. Os Pequenos Burgueses, Os Inimigos, O Rei da Vela, Roda Viva, Grácia, Senhor, montagens históricas, entre outras, que se misturaram à própria história do Oficina. O teatro pegou fogo em 66, foi reconstruído em 67, virou alvo do Comando de Caça aos Comunistas em 68 e acabou invadido pela polícia em 74. Preso e depois exilado por 5 anos em Portugal, Zé Celso retornou ao Brasil em 79. O Oficina, tombado pelo patrimônio histórico em 82, foi renovado pela arquitetura de Lina Bobardi em 86. Espaço reconceituado, palco em passarela que se abre para a rua e a luz de fora, o teatro se colocou como trincheira artística que instiga, provoca, envolve espectadores nas cenas e movimenta o público em leituras de textos, manifestos e protestos. Alguns deles contra o projeto de construção de um shopping center de lazer e entretenimento no quarteirão do teatro. Outra polêmica que tem ocupado Zé Celso. Quanto à produção teatral, o diretor está às voltas com Os Sertões, espetáculo montado em 2002, no ano do centenário da obra clássica de Euclides da Cunha. Canudos, nordeste da Bahia, guarda na memória o trágico episódio da história brasileira. O confronto entre o exército republicano e os seguidores do líder espiritual e político Antônio Conselheiro, que criou uma comunidade com leis próprias no sertão baiano e entrou em conflito com a República recém-proclamada. A Guerra de Canudos, em 1896, foi uma carnificina, onde morreram cerca de 5.000 soldados e 25.000 sertanejos, muitos deles degolados depois de presos. A saga de Antônio Conselheiro foi transposta para o teatro na pele do próprio Zé Celso, que há muitos anos alimentava a ideia do espetáculo. É um musical coral, dividido em 4 atos de longa duração. A Terra, a primeira, narra, como no livro, a geografia e o clima inóspito de Canudos. A segunda e a terceira, Homem 1 e Homem 2, falam das origens do sertanejo, da mestiçagem e das rivalidades entre famílias de vaqueiros e criadores de gado do sertão. A última parte, a luta, que trata do confronto final de Canudos, só fica pronta em maio. É quando ela estreia no Festival de Teatro de Ruhr, um dos mais tradicionais da Alemanha, onde está sendo construída uma réplica do Teatro Oficina para a apresentação dos espetáculos. Usaram as águas do rio, que nem a arma dos medonhos, para destruir a morada, a terra santa do beato Santo Antônio. Para entrevistar José Celso Martinez Correia, nós convidamos Beth Nespoli, repórter e crítica de teatro do jornal Estado de São Paulo. Contardo Caligares, psicanalista e colunista da Folha de São Paulo. Tadeu Janga, o diretor da produtora de cinema Academia de Filmes e dos DVDs sobre as peças do Teatro Oficina. Nelson de Sá, jornalista da Folha de São Paulo. Mário Viana, dramaturgo, repórter de cultura e colaborador do jornal Valor Econômico. Alexandre Delijaikov, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e arquiteto do Departamento de Edificação da Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo.
O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. Se você quiser participar deste programa, pode usar o telefone 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Celso. Boa noite. Queria começar pelo seguinte, você acha que 1964, o golpe de 64, ainda é um personagem da nossa história determinante ou foi um rio que passou na nossa vida e acabou? A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. Na verdade, faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas leva essa lição no câmbio incerto da vida. A libra sempre é o coração. O amor vem por princípio e a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste viver longe de mim. Vai, coração que não vibra, com teus juros exorbitantes, fazer de mais uma libra a de vida flutuante. A intrigar vem num café pequeno, que se toma para ver quem vai pagar. Por sentir todo esse teu veneno, é que eu resolvi me envenenar. Paparará, papá. Pá. Tá vendo? Tem uma cena no Homem 2 dos Sertões. Não sei se está bem. Uma está de cabeça para baixo. A outra. Essa aqui? Isso. Essa aí está de cabeça para baixo. A foto. É. Não, o amor tá em vermelho. É. A foto está de cabeça para baixo? Isso. Espera aí. Era para não pegar próximo, né? Mas tem uma cena, que é a cena da proclamação da República, no Homem, da revolta ao transhomem, em que tem um momento que se cogita de seguir a lei de Augusto Conte. L'amour par principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Que seria exatamente o lema positivista da chamada religião humana. E essa cena tem 3 irmãs, que são as 3 irmãs do Che, que vestiram a faixa, essa faixa para colocar na bandeira, o amor, a ordem e o progresso, mas o Marechal Deodoro da Fonseca, que está a cavalo, o amor provoca tanta excitação, tanto ouriço, tanta coisa, tanto movimento, que o Marechal Deodoro da Fonseca resolve castrar e resolve guilhotinar. Aí ele corta isso da faixa e deixa só o ordem e progresso, que é um lema meio pouco motivador, não é? Tem alguma coisa assim meio de Carandiru, de ordem e progresso. Quem vai viver para ordem e progresso? Se você não tiver uma motivação ali amorosa, ninguém vai fazer isso. Você não vai chegar nem a ordem nem progresso nenhuma. E é uma coisa que o Eduardo Suplicy, indo assistir, ficou absolutamente apaixonado por isso e vai entrar com um projeto-lei em que eu vejo que está despertando um entusiasmo muito grande, né? Porque nessa voodooização que está o Brasil há tantos anos, né? Há 40 anos, quer dizer, houve um conchavo, as oligarquias se restabeleceram, se concordaram, não houve eleições diretas primeiro, depois houve, mas em lugar de eleições diretas veio um tipo de campanha extremamente com marketing violentíssimo, não é? O desejo do povo se manifesta, etc. Mas tem alguma coisa que, quando chega lá em cima, acontece como no Rei da Vela, do Abelardo I, do Abelardo II. Mr. Jones determina como determinou em 1964. Quer dizer, em 1964, Mr. Jones, quer dizer,
fez o trabalho porco, trabalho sujo da repressão, pegou a geração mais anterior à minha, pegou a minha geração também, nós fazíamos pequenos burgueses no teatro, mas pegou aquela geração maravilhosa de brasileiros como Darcy Ribeiro, Celso Furtado, o Jango, a Lina, enfim, aqueles brasileiros, e nós todos que estavam vivendo uma possibilidade de mudar completamente o equilíbrio da Guerra Fria. Não é? Nós não éramos colonizados nem pela União Soviética, nem pelos Estados Unidos. Nós sabíamos, nós tínhamos no corpo um caminho próprio, um poder próprio, e no corpo individual e no corpo coletivo. Assim, a vida era vivida como uma eterna criação de uma maneira de ser tão forte que a gente sentia que com a aliança toda, com essa política, inclusive, maravilhosa que o Celso Amorim faz agora, de aliança com os países que na época chamavam de terceiro mundo, a Índia, a China, tinha uma possibilidade enorme assim, de imersão. Né? O Brasil foi, poxa, uma época, inclusive, que acompanhando isso, um movimento de arte maravilhoso. Nós já tinha o Cinema Novo, já tinha o Teatro Oficina, já tinha a Opinião, já tinha o CPC, já tinha os teatros todos, já tinha a Cacilda Becker, já tinha o movimento de cultura de Pernambuco, avançadérrimo, que esse foi o que mais foi prejudicado, tanto que ele só foi renascer depois, eu tenho a impressão, ele chegou só depois com o Chico Sainz de novo, com o mesmo poderio que ele tinha em 64. Né? E foi uma revolução que reprimiu culturalmente, principalmente Pernambuco, e reprimiu essa geração dos que abriram um caminho, Niemeyer, que abriram um caminho para um país absolutamente universal, não um país nacionalista, mas um país, enfim, que trazia que tinha sua visão sobre o que eu queria como sua economia, como sua maneira. Você tinha o Jango, maravilhoso, a mulher dele, mais linda ainda, Maria Tereza, quer dizer, todos nós vindos do suicídio do Vargas, né? Porque realmente o suicídio do Vargas foi a primeira herança maior da minha geração. A minha geração, que explodiu em 68, quer dizer, ela nasce do suicídio do pai. Diz, olha, por aí, meus filhos, não dá, te vira que teu pai te matou. Por esse caminho, por essa presidência, por essa coisa, não dá. Então, vocês não tinha pai, era todo mundo órfão. E todo mundo órfão, então vamos à luta, vamos inventar nós mesmos, vamos fazer o Brasil. Pegamos aquela carta, que é um documento shakespeariano maravilhoso, é a origem da tragédia brasileira, super demonstrada, né? Um momento mais alto, talvez. Nós estávamos todos jovens, cada um estava num colégio, enfim, na hora que veio a notícia, fomos para a rua, veio aquela multidão, e daí veio o movimento que ia explodir nas reformas de base, e o Darcy Ribeiro tinha um plano maravilhoso, e nós todos recusávamos o acordo MEC-USAID, não? Que transformou depois a educação do Brasil nessa coisa de criar rebanho para o mercado. Não é? Mas o sentido que tinha a Universidade da Ribeira era extraordinário. É mais ou menos o mesmo sentido da universidade, que agora, com a leitura dos Sertões, que para os Sertões é uma universidade, nós começamos lendo 200 pessoas juntos, durante 2 meses, com percussão. Quando você atravessa o livro, você acorda formado. Você tem uma formação. E quando você passa a aglutinar gente, nós somos mais ou menos agora em 100 pessoas, e podemos ser muito mais. Você começa a aglutinar para trabalhar esse livro, se redesperta novamente o sentido do estudo do Brasil, e você ganha você retoma um sonho desse país, porque sonho não é uma coisa que, como diz John Lennon, que acaba. Sonho não acaba nunca. Você pode ficar uma noite em sonho, você pode não sonhar, mas não acaba. Você sonha eternamente. O dia que você deixar de sonhar, você deixou de viver. E com a instalação dessa cultura que veio com o golpe de 64, que depois se firmou na porrada, principalmente sobre o meio cultural, onde havia exatamente aquela efervescência nas assembleias de teatro que convocavam todas as artes plásticas, o cinema, a literatura, músicos, luta armada, estudantes, tudo. E a Cacilda Becker Totten daquilo, maravilhosa, líder, Antígone Chanel, aquela coisa extraordinária, e ao mesmo tempo os teatros todos pulsando com Navalha na Carne, Feira de Opinião, Rei da Vela, Roda Viva. Aí houve o ataque de Roda Viva, né, que celebrizou a peça pelo ataque, infelizmente. Mas o ataque não tem a menor importância dentro da beleza que foi
o nascimento daquela cultura que vinha vindo, que é o tropicalismo, que hoje no mundo é considerado talvez a cultura mais importante do século passado. Zé Celso, o Nelson tem uma pergunta. Tem? Eu tenho. Não, pelo menos eu vi aquele sinal. É porque você sempre fala que você está fazendo os sertões não para provocar catarse com o massacre dos condenados, mas fazer o massacre do massacre. Para você, exatamente, para que o massacre não se repita. De que forma você acha que hoje você consegue, com uma peça de teatro, aglutinar em torno de uma ideia? Quem se agregaria hoje? Como o teatro pode estar num novo movimento? Eu tenho a impressão que está acontecendo um movimento social muito grande no Brasil todo e no mundo, e não só social. Eu acho que é um movimento amoroso, porque essa história de cortar o amor da bandeira brasileira, acho que cortar o amor é castrar. Estou olhando para o contado aqui. É pura castração. É pura castração. Castrou a libido, cortou a vida e, consequentemente, cortou a cultura. Porque a cultura é amor. Cultura é cultivo da vida. E o que é cultivo da vida? É mais vida. E vida, o que é? Vida, libido, vida vem do amor. Nós nascemos do amor, nós nascemos para o amor, nós não fazemos questão, nós temos uma parte da humanidade que não faz questão que haja desigualdade. Tem uma outra que haja hierarquia, que haja essas coisas todas. Que a maioria da humanidade está fora, né? A maioria da humanidade está fora. Foi assim como cortou o amor da bandeira brasileira, isso é um corte típico do capitalismo e da própria lógica excludente dele. Ele é uma coisa que é assim, ele parte da exclusão, é da natureza dele. Mas, como excluída a maior parte da população do mundo, e são talvez as pessoas, e a cultura é excluída, o amor ao próximo é excluído, o amor, o tesão ao próximo excluído, não é? Isso, o que acontece é que sonhos como, por exemplo, da Revolução Russa, que fizeram a União Soviética, que teve um período absolutamente brilhante de teatro de Stalin, de Mayakovsky, de construtivismo, enfim, de Eisenstein, de um período de arte maravilhoso, o grande período assim da cultura pública foi exatamente nesse momento, não é? Ela depois virou capitalismo de Estado, mas não é por isso que a humanidade toda aceita um regime de exclusão, tanto que não deu certo, é um regime que só dá guerra, terrorismo, violência. E a única arma que existe, inclusive, eu acho, como a René Guimel fala com muita vivência que ela tem do século XX, a única arma realmente é a cultura, é a arte. É a arte. E hoje eu sinto que começa a haver essa consciência. Principalmente quando nós, trabalhando com as crianças do Bexigão, que é um trabalho que se faz com as crianças, de um nome vindo, aliás, de um documento que eu enviei ao Silvio Santos, gravei, fez Bin Laden, num vídeo, mandei um vídeo e mandei também uma proposta através de uma audiência da Procuradoria do Meio Ambiente, propondo que nós trabalhássemos juntos, que nós fizéssemos, tal como estava o quarteirão, que a gente montasse junto os Sertões. Os Sertões, como é um livro de saber complexo, é um livro que você, para ler, você tem que ir para geologia, para economia, para arte militar, para filosofia, você tem que desenvolver muita coisa. E o Euclides é um cientista, mas ao mesmo tempo ele é um poeta. Tanto que esse ano vai ser lançado em São José do Rio Pardo uma série de poemas inéditos dele. E o sonho dele era juntar ciência e arte, quer dizer, para que a SBT, inclusive, entrasse até com o campo todo de experimentação na TV digital e trabalhasse com as crianças todas do bairro, com os adultos, e fizesse uma universidade popular chamada Bexigão, porque é um nome também que, Bexiga é um nome que é recalcado pelo Grupo Silvio Santos, porque eles querem fazer Bela Vista. Ele tem o terror do recalque, né? Nessa castração, esse nome é recalcado, não é? E aí, essas crianças que vieram, elas trouxeram uma renovação extraordinária ao Teatro Oficina. Elas são as herdeiras do Teatro Oficina. Eu acho que não é só no Teatro Oficina, acho que no Brasil inteiro, todo o trabalho que está sendo feito com as crianças,
seja no teatro, seja no cinema, seja no circo, é um trabalho que vai criar uma geração extraordinária, porque as crianças que estão entre estourar carro, crack, ser avião de droga, e se elas descobrem, de repente, a possibilidade da arte, eu vi isso, a transmutação é enorme, porque elas têm um talento muito grande, elas vivem na rua, portanto, elas têm a educação da vida, elas são muito próximas da vida, né? Então, elas absorvem com uma facilidade incrível e nos ensinam, e se apaixonam pelo texto. Esse texto que milhares de brasileiros não conseguem ler, é a coisa que mais dá prazer a elas de dizerem, não é? Então, eu acho que está havendo no Brasil, e eu sinto um movimento, eu vi mesmo na escola de Joãozinho 30, que foi proibida, com aqui tapando os carros também, porque aqueles carros suntuosos, aquela coisa que não quer dizer porra nenhuma, não? Aqueles carros censurados, e aquela multidão sambando, e sambando com libido, com prazer, de saber que não está só simplesmente fazendo uma propaganda para usar camisinha, mas para você usar camisinha você tem que ter tesão. Então, mais importante que usar camisinha é ter tesão. E o desfile foi um desfile tesudo, como foi tesudo o desfile do Vai Vai, onde nós tínhamos uma ala, que eu brinquei como se brincasse nos anos 30, nos anos 40, aliás, que eu brinquei em carnaval, né? Eu sinto que hoje mudou muito. Nos festivais internacionais, as pessoas que vêm nos convidar, por exemplo, não são mais aqueles jupes arrogantes, aqueles técnicos, são pessoas de coração aberto. Zé Celso, nosso intervalo, a gente volta daqui a um minuto. Tá legal. Já? Não. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o diretor de teatro José Celso Martinez Correia, criador do Teatro Oficina, aqui em São Paulo. Para você participar do programa, 0 operadora 11 252 6525 ou fax 3874-3454 ou ainda o endereço eletrônico do programa que é rodaviva@tvcultura.com.br. José Celso, Cândido Tertuliano, que é de Pombal, na Paraíba, diz o seguinte: a nossa colonização já foi um massacre, muitos índios dizimados, nos sertões outros massacres, e ele pergunta, qual será o próximo massacre? Próximo massacre? Massacrar o que massacra. Tem que massacrar o que massacra. Por exemplo, nós estamos ameaçados de massacre no Teatro Oficina. O Teatro Oficina, que é um teatro concebido pela Lina Bardi inicialmente, e que é um teatro rua, um teatro inspirado, é um terreiro eletrônico, é um verdadeiro templo de Apolo para Dionísio Andrógeno, quer dizer, é uma rua que você tem um teto móvel, você tem todos os elementos da natureza e você tem também toda a tecnologia contemporânea e quer ter mais, só não tem tanto porque não tem dinheiro, mas enfim, quer ter toda a cibernética, quer ter tudo que precisa. Está tombado pelo patrimônio, pelo lá, Condefat. Exatamente. Mas o Condefat teve épocas poderosas. Ele foi tombado numa época maravilhosa, que tinham 3 pessoas extraordinárias no Condefat, que era o João Carlos Martins, o pianista, de baque bacante, o Flávio Império, que tinha feito o teatro anterior. O projeto anterior, né? O projeto anterior. E o Aziz Absaber, que tinha tombado a Serra do Mar. Quer dizer, tinha, de repente, 3 titãs no lugar, 3 poderes, né? Maravilhosos. E, na época, então, nós decidimos, como o Silvio Santos queria comprar a oficina, houve um movimento muito grande dos artistas todos, do Rio, de São Paulo, de música, tem até um show filmado com eles todos, vieram, e esse movimento fez com que o Silvio Santos recuasse. E nós até investimos, era para dar entrada na compra do teatro, né? Porque nós, como locatários, nós tínhamos direito preferencial. Mas aí a Caixa Econômica não autorizou. E a gente acabou investindo no equipamento de vídeo, que nós compramos até do Fernando Meirelles, exatamente. Uma TIC pesadíssimo e tal. E começamos a lutar pelo teatro com esse material, né? Mas o que eu falava mesmo? Não, está tombado pelo patrimônio. Não, portanto, não é o seguinte, aí esse movimento levou ao tombamento, e um tombamento super ambicioso. Um tombamento que implicasse, ao mesmo tempo, na transformação do teatro em uma rua de passagem que levaria a uma apoteose, ao teatro de estádio, que é o projeto inicial da Lina Bardi, a visão inicial nossa, de
Porque a Lina Bardi, inclusive, ela diz assim, bom, é uma catacumba com chão de terreiro, galerias de ópera de Milano e catacumba dando para o Silvio Santos. Mas para ela, Silvio Santos era o Chateaubriand. A Lina Bardi foi uma das primeiras pessoas que na revista Interview fez uma entrevista maravilhosa elogiando o Silvio Santos, dizendo que ele devia ser estudado na USP, que era muito importante o trabalho que ele fazia com o povo e tal. E ela chegou até a pedir uma vez ao Pietro para ir no concurso de Miss Brasil. E o Pietro Bardi foi, porque ela queria uma aproximação com ele, ela acreditava que ele seria um homem que teria o talento de descobrir a beleza de um teatro de estádio. Não é? Mas qual é o problema hoje? Aí foi tombado o teatro nessa época. Foi tombado e foi tombado o entorno de 300 metros dele. E foi tombado por razões históricas. A Lina dizia, não é a Catedral de Colônia, mas é um marco importante. E o próprio Flávio Império, uma das maiores obras dele, porque o texto dele é de uma inteligência, de uma generosidade, imagina, o próprio arquiteto diz, não considere congelado o interior, pode fazer as mudanças, quer dizer, pode fazer o projeto da Lina, porque ele é mais apto, ele atende mais à necessidade do trabalho do grupo, porque o grupo quer se expandir ligado à cultura popular brasileira orgiástica, ao carnaval, ao terreiro, a essas coisas todas. Ele precisa desse espaço. Que o Rei da Vela imediatamente superou aquele teatro anterior. Mas o entorno não está tombado. O entorno está tombado, claro que está tombado. Mas aconteceu que em 97, ele foi desconsiderado pelo Condefat. O Condefat, já com uma administração bem mais fraca, uma administração de impotentes mesmo, tombou na moita, sem que ninguém soubesse, eu não sabia, tombou alegando que o entorno já estava prejudicado, por casas demolidas, casas que eram tombadas, demolidas pelo próprio grupo Silvio Santos. E que o Minhocão também tinha deteriorado o entorno. Consequentemente, não era para levar em conta. É gente que nunca pisou no teatro, que não sabe que aquele teatro é daquela maneira. E eu cheguei a falar com o Marcos Mendonça, que acho que vai ser o futuro diretor dessa emissora, e fui pedir apoio para ele em 2000, quando eu soube pelo jornal que o teatro estava tombado e que iam começar a fazer o shopping lá, não é? Eu me enderecei ao Marcos Mendonça, me enderecei também ao diretor do Condefat, e eles disseram, vão ter todo o meu apoio, óbvio, teatro oficina, não sei o quê, é desapropriado pelo Estado, é construído pelo Estado, tá? Claro. Tremenda hipocrisia. Eles já tinham, 3 anos antes, eles já tinham eliminado o entorno. Isso realmente foi uma decepção imensa, assim, de ficar sabendo isso. Mas, enfim, não tem que chorar em cima do leite derramado. Vamos embora. Aí começamos a procurar pessoas, encontrei a Raquel Ronick, encontrei uma série de pessoas porque todo mundo acha, não, é fatal, é inevitável, é um shopping, está acabado. Tem o secretário de Planejamento, por exemplo, ele acha que é um assunto morto. Ele teve lá, inclusive, mesmo antes das eleições, a Marta ele me apoiava antes, depois ela passou a não apoiar mais. Mas ele, mesmo antes das eleições, ele disse que é um assunto morto, que não tem sentido, não tem... Quer dizer, não compreendeu. Na sua visão, não compreendeu. Na sua visão, o Silvio Santos não deve fazer o shopping. Agora, o que aconteceu? Agora, espera um pouquinho. O que aconteceu? Atualmente, eu me dirigi ao Gilberto Gil, eu me dirigi agora ao atual diretor do IFAM, Antônio Augusto Arantes, casado com a Antonieta Marília, filho do Oswaldo de Andrade, pedindo o tombamento do teatro como obra de arte. Porque é o seguinte, esse tombamento primeiro foi por razões históricas. Então, na sofística do burocrata do patrimônio, ele diz, não, o tombamento, esse atual cara que está no Condefat, que eu nem me lembro o nome dele, ele diz que inventou o tombamento moderno, que é um tombamento sem entorno. A mesma coisa para o Instituto Biológico. Tombaram o Instituto Biológico, mas não querem tombar o entorno. Do Instituto Biológico, que precisa daquela área de respiração em volta, porque é uma coisa séria ali, né? Não pode fechar aquilo num Guarujá, não é? Aquilo precisa de ar, não é? E esse conceito de tombamento moderno, né? que considera o teatro substantivo e o entorno adjetivo. Sofística pura, não é?
E aí eu pedi a Gilberto Gil, exatamente, que tombe como obra de arte. O que isso significa? A garantia do entorno? A garantia é a seguinte, se você tomba, porque eles me propuseram no IFAM que tombasse o Grupo Oficina como um bem imaterial. Eu acho que na nossa cultura é preciso dar créditos materiais ao espírito. Eu sei que o espírito é uma coisa que se materializa. Soul, a música soul prova isso. A música vem para o corpo. E não tem espírito se não tem corpo. Corpo e espírito é uma coisa só. Mas esse tipo de dialética sofística então, é utilizada. Então, nós não queremos o tombamento espiritual. Nós queremos o tombamento físico, porque é uma obra de arte, foi premiado em Praga, é o teatro único no mundo. Os estrangeiros todos que vêm ficam encantados, vão convidar a gente, vão reproduzir isso. E para a luta, nós temos uma ideia. Eu quero chegar, eu mudei muito, são 24 anos. 24 anos é uma história, já é uma boda de prata, né? já é casamento. Né? Em 24 anos, eu estou mudando de ideia em relação ao Silvio Santos. O João Gilberto me disse um dia, qualquer pessoa que o povo adora vai ver porque tem alguma coisa que eles têm razão. Vox populi, vox dei, quer dizer, evoé. Evoé quer dizer voz de todo mundo. Os evoestos. Então, eu tenho que descobrir, eu estou descobrindo com o meu talento e com o talento de vocês, com o talento do público, com o talento desse nosso tempo, a descobrir o talento da pessoa física, Silvio Santos. Eu queria muito ter estado no lugar daquele sequestrador para falar com ele, porque eu quero falar pessoalmente com ele. Você nunca falou com o Silvio Santos? Nunca falei, eu quero... Nunca encontrou com eu ele já escrevi para a Porta da Esperança, fiz uma portinha no teatro com luzes, para que ele derrubasse do outro lado, a gente se cumprimentasse no meio. Eu cheguei a filha dele. No dia, nós fizemos uma manifestação, fomos lá, porque o terreno é lindo, o terreno do lado, que agora que eles começaram as demolições, dia 25 de janeiro. Essas demolições já me inspiraram a escrever a primeira peça da luta. E me inspirou a fazer lá, como está agora. Quer dizer, está idealizado um teatro maravilhoso, no plano definitivo. Mas, na base do que ali na Barra dizia, precariedade radical. Vai lá e faz. Bota uma arquibancada, bota uma lona, que ao mesmo tempo é projeção e que pode ser retrato, é fácil. Hoje a ideia que surgiu de... Pega o terreno, ele é curvo assim, né? Ele vai fazendo degraus que sirvam durante o dia para estacionamento, que um carro possa parar, né? Se constrói lá tal como é. A sinagoga vira a Universidade de Cultura Popular, Orgiástica, a sinagoga, porque a sinagoga primeiro teve ameaçada, foi comprada, teve ameaçada de destruição, de virar uma pedra onde estava escrito que foi sinagoga. Mas a sinagoga é linda. Eu soube que eles querem fazer estacionamento. E aí é aí que tem a equação que está armada. É um teatro de estádio cercado por uma oficina de floresta e tem uma universidade de cultura popular orgiástica. O que você propõe? Eu quero mostrar para o Silvio Santos... Ele não vai construir um shopping, ou ele vai construir um shopping que contracene com a oficina? Esquece que é a pergunta dele. Não, nós fizemos 4 reuniões, mas é o seguinte... Tem um projeto... Nós fizemos 4 reuniões com a Procuradoria do Meio Ambiente. Nós compreendimos o projeto deles. E eles nos ofereceram, inclusive, o dobro de área do Teatro Oficina. Mas dentro de um contexto que ficava parecendo o playground de um prédio. O Júlio Neves chegou a me propor a construção do estádio atrás do Teatro Oficina, na Rua Japurá, onde eu morei muitos anos, e que tem umas casinhas iguaizinhas, assim, estilo inglês. E ele me propôs, a gente derruba tudo e faz o estádio lá. Falei, não, mas não se trata disso. O conceito não é derrubar. O Bexiga tem que ser revitalizado como bairro de mistura da cidade toda, porque São Paulo são os guetos ricos e os guetos pobres. E o Bexiga tinha uma tradição, antes do Milcão, de reunir, através do teatro, das cantinas, do Baixo Bexiga, da coisa, reunir, era uma área mestiça, como a Lapa, como o Pelourinho, como o Greenwich Village, como Rive du Roy de Paris, como aquela outra praça maravilhosa, o Marais. Enfim, era um lugar para reunir na multidão de todas as classes, de todos os bairros, de todos os lugares. E eles vão fazer uma intervenção, que eles dizem cultural no Bexiga. Que façam, mas que façam verdadeiramente uma intervenção cultural, começando por não só respeitar, mas investir na ampliação do potencial das coisas que tem de cultura lá.
como a Vai-Vai, por exemplo, a Vai-Vai não tem quadra. Vai-Vai que tivesse uma quadra muito grande, a Vila Itororó é linda, uma vila italiana desmoronando. Não sei se vocês conhecem a Vila Itororó, não é? Você deve saber bem da Vila Itororó. Quer dizer, as casinhas, o lado pedestre, toda cidade viva precisa de um centro vivo, onde as pessoas se encontrem ao vivo e se encontrem não simplesmente para comprar e vender. Recebe? Por que você acha que o Silvio Santos não quer conversar com você? Eu soube que ele consultou um oráculo, não sei o que foi Mãe de Santos, foi sei lá o quê, que disse que se por acaso ele se unisse a mim, que ele morreria. Mas talvez ele sofreria uma morte iniciática. Verdadeiramente, uma morte iniciática que nós todos precisamos. Nós cultivamos no teatro a morte iniciática. A gente morre e reencarna na mesma geração várias vezes. A gente não pode ser a vida inteira uma coisa só. A vida é puro movimento, não é? E quem não passou pela morte iniciática, não viveu. Para que você faz teatro, Zé? Eu faço teatro... Para quê? Qual o objetivo? Meu objetivo, porque eu sou apaixonado por teatro, porque eu me apaixonei quando eu consegui escrever uma peça do começo ao fim, e essa peça, paradoxalmente, me tirava da minha cidade, se chama Vento Forte, um papagaio subir, eu consegui compor uma música, e eu faço teatro pela paixão, para apaixonar as pessoas, e através de apaixonar as pessoas, eu preciso me apaixonar a mim mesmo, e através de apaixonar, realmente dar essa potência que as pessoas têm, que o ser humano tem, naturalmente. Não é? O ser humano, inclusive, ele tá limitado, às vezes, a um conceito ou de mero valor de troca, ou de explorador, ou de cidadão, que é um conceito muito limitado. Nós não somos só cidadão, cidadão não é nada, você não é um cidadão do Estado, você é muito mais que isso. O ser humano tem um potencial muito maior do que o do cidadão. E é esse poder transhumano que o Nietzsche fala, né? Esse poder de você ir além do humano. No entanto, nós todos vivemos na ordem e progresso dentro de uma tentativa de imposição de um regime de rebanho. Nós não somos rebanho, nós somos poderes humanos, todos nós, da pessoa mais... E tanto que a cultura brasileira, da pessoa mais oprimida, de onde vem mais cultura, porque é o hip-hop, a periferia que se manifesta, onde tem o crime, mas tem também a arte, porque há um poder de transformar as coisas. E a gente foi vuduzado, foi colonizado, que determinadas coisas são assim. E São Paulo, inclusive, é uma cidade que, por influência de um marxismo muito mal assimilado, de um marxismo vulgar e pessimista e oportunista, e muito oportunista, né? Que não acha que as coisas todas, que enquanto não houver, messiânico, inclusive, que como não teve a Revolução, como não teve isso, não teve aquilo, e de um capitalismo idêntico, acha, portanto, que as coisas têm que se limitar àquelas oportunidades que se oferecem dentro de um padrão. E tentam convencer a humanidade disso. Ora, a função do teatro, o teatro é o espelho, não é só o espelho disso. O teatro, por exemplo, eu sou um homem que estou fazendo Antônio Conselheiro. Então, o Antônio Conselheiro é o protagonista desse antagonismo humano. Né? Quer dizer, o Antônio Conselheiro, o Osama Bin Laden, o Senhor dos Anéis, São Pedro, essa imagem, assim, essa barba que eu pus, que eu detestava no começo, porque só as mulheres gostavam, mas eu me prometi tornar essa barba libidinosa, gostosa, e estou conseguindo, e estou feliz por isso. Não? Quer dizer, o que eu falava? Celso, eu queria fazer uma pergunta para você por conta dessa questão do olhar do colonizador estar no colonizado e como nós estamos dentro desse universo de um urbanismo rodoviarista e mercantilista do mais selvagem, onde o conceito do teatro-estádio, colocado naquele recinto, que é o Bexiga, que é praticamente uma casa, seria, na verdade, um núcleo de uma praça de equipamentos, onde nós teríamos a cidade como uma escola no seu limite, colocado no seu texto, quando as crianças estão com o olhar brilhando, quando participam dos sertões e assim.
Desse modo, nós colocamos esse conceito do teatro na dimensão de um urbanismo mais humanista, onde o cidadão ele tem o prazer da questão lúdica de conviver numa metrópole de 20 milhões de pessoas. Quer dizer, as virtudes de conviver com as diferenças, que seria esse recinto. E aí, dentro desse confronto, dessa luta, após essa montagem da luta, será que nós não entraríamos numa questão que é a água, já que Euclides da Cunha, após falar do Brasil, do sertão, estava falando do Brasil fluvial, estava navegando pelo rio Purus, falando de um Brasil anfíbio. Claro, no caso, eu acho que, inclusive, o rio Purus, na verdade, o rio Purus é maior, você vai estar ensinando no Vale do Ruhr, ou do Reno, na Alemanha, e os dois são muito menores do que o rio Purus, onde Euclides da Cunha estava navegando para contar o Brasil fluvial. Temos agora o próximo século da água, que não é o petróleo, vai ser a guerra da água. Qual seria a nossa luta, então, para conquistar aquilo que seria um olhar lúdico, a fluidez e o prazer, o amor, no caso, o amor, a vida e a água, dentro dessa dimensão do prazer da convivência, nessa ágora, que é a praça de equipamentos, o teatro, o estádio, e pudéssemos colocar... colocar o rio Tietê, por exemplo, que gera uma situação de transtorno, nessa dimensão. Para começar, a água já existiria, como existe em Ribeirão Preto, num teatro grego belíssimo, embaixo do palco, que é o que dá acústica, que faz com que no Teatro de Dionísios 15 mil pessoas possam ouvir, como nós estamos nos ouvindo aqui agora, no menor ruído, a água embaixo. Mas que, infelizmente, né, em Ribeirão Preto, nós fomos 2 vezes. A segunda vez já estavam querendo cobrir, já estavam achando que aquilo era bobagem e tal, né? Tem essa tal história de cortar. Mas eu acho que o deserto, as cidades, São Paulo... bom, praticamente a população acabou essa coisa de rural e urbano. Eu acho que a cidade tem que se ruralizar e o campo se urbanizar. E é tudo uma coisa só. Agora, essa coisa só, ela deve ser vazada. Ela ter vazada de uma cidade que tem esse rio. Eu acho que todo um esforço extraordinário devia ser feito para realmente despoluir esse rio, né? Que já foi poluído primeiro pela descida dos gentios. E agora está poluído mesmo, está podre mesmo, é nojento mesmo, né? Mas é que esse tipo de mentalidade dominante, as regras ambientais, as leis ambientais no Brasil, qualquer poderzinho escarra em cima. Por isso que eu acho que vai ser um ato de atitude política corajosa. Se Gilberto Gil, ele disse numa entrevista brilhante ontem que o Ministério não tem dinheiro, mas ele está lutando por dinheiro, mas isso não custa dinheiro. Custa coragem política. O Gil está fazendo um bom ministério para você? O Gil está lutando por fazer existir o ministério, porque eu estive lá, por exemplo, me senti muito bem, parecia que eu estava em Brasília, no tempo do Juscelino. E falava com todo mundo maravilhoso, só que não tinha um tostão, só que não rolava nada. Né? E a mesma coisa que ele diz, ele está tentando aumentar o orçamento do ministério, e ele está se desculpando, o ministério está muito aquém do que o ministério pode, não é? Porque o ministério realmente... Existe o corte do amor aqui no caso, tanto o social quanto o cultural. O teatro, então, absolutamente cortado. Não tem o teatro mais no nível brasileiro, por exemplo. Tinha uma época que o Serviço Nacional do Teatro tinha um mito do teatro brasileiro, que pessoas como Pascoal, Carlos Magno criaram, que a gente viajava pelo Brasil patrocinando, o federal patrocinava o transporte, o estadual patrocinava os hotéis, né, as casas, dava os teatros, e a gente corria o Brasil todo. Zé, como é que você vê o teatro hoje inserido num contexto onde a internet, onde as tecnologias são colocadas, a globalização é colocada? Como é que você vê o teatro hoje e o teu trabalho? Qual é realmente a função do teatro, do teu teatro hoje? Bom, o teatro hoje, eu acho que ele está absolutamente enriquecido, mais do que quando apareceu a luz elétrica no começo do século, com o desenvolvimento tecnológico da tecnologia digital. Ele atualmente a internet é uma aliada extrema do teatro, a revolução digital é uma aliada extrema do teatro, e acho que até a outra revolução que é discutível, mas eu acredito nela, a da biotecnologia, também é importante, não só para o teatro, como para o conceito de cidade que se tem. Não é?
Tanto que meu sonho nesse estádio é que ele tenha, eu me lembro muito o Gropius que queria construir aquela cúpula de projeções, que era para ele era o mundo. O acontecimento acontece em vários lugares do mundo, dentro daquela concepção da internacional socialista, com Piscator e tal. Mas agora é o cosmo mesmo que está, é todo o universo que está ali, não é? Eu acho que... O que você me perguntou mesmo? A tecnologia. A função do teatro. Bom, então a tecnologia... E nós ganhamos uma parada extraordinária. Nós fizemos um trabalho, Tadeu e a Oficina, nós fizemos, ele com a produtora dele, nós passamos para DVD 4 peças, e deu um resultado assim extraordinário. Eu tenho certeza que hoje o teatro, a partir de agora, está plugado na cibernética. Quando o teatro sai faz o parte. DVD? Eu tive em Cuiabá, por acaso, fazendo uma conferência, projetamos um pedaço do DVD, num teatro lotado, numa tela enorme. Foi um susto, foi um absurdo, porque como foi filmado com o público presente, e como é filmado com câmera, desde a câmera a carne do Tadeu, que entra na boca, entra no cu das pessoas, vai lá e tal, até a câmera do Jib Luft, que é a câmera do Cinema Novo, a câmera do Weber. As imagens são deslumbrantes e o calor do público comunica para o público ao vivo. Dá para passar em cinema. É como cinema. Não é só para você ver em casa, não é? Nós tivemos na Petrobras, conseguimos a promessa do Wilson Santa Rosa, não é? Um dos diretores culturais da Petrobras, e que liberaria recursos para pagar direitos autorais de músicas, de fonogramas, que permitiriam a liberação imediata desses DVDs, que realmente é um trabalho. Eu fico grato na vida de encontrar alguém, como, aliás, todos vocês aqui, eu tenho uma comunicação muito grande com todos vocês, realmente. Eu fico grato de ser contemporâneo de vocês, porque vocês são pessoas que estão compreendendo avante de nós mesmos o trabalho que nós estamos fazendo. Zé. E isso se revela no vídeo. Eu liguei no aniversário dele dizendo, poxa, muito obrigado. Eu tinha acabado de rever, falando que impressionante. É tudo que um artista quer é encontrar o outro, é a parceria, é com muitos, não é? E ser entendido por todos. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já já. Tá legal. Estamos de volta com Roda Viva, entrevistando esta noite o diretor de teatro José Celso Martinez Correia, criador do Oficina, Teatro Oficina aqui em São Paulo. Para você participar do programa, 0 operadora 11 252 6525 ou fax 3874-3454, também aqui de São Paulo, ou rodaviva@tvcultura.com.br. Sérgio Torres, do Rio de Janeiro, administrador de empresas, José Celso, pergunta: caso a esquerda tivesse vencido os militares em 64 e implantado no Brasil uma ditadura nos moldes cubanos, o Teatro Oficina teria lutado ao longo de todos esses anos pela liberdade? Não havia a menor hipótese disso acontecer, porque o governo era muito democrático. Aproveito a oportunidade para dizer realmente um tabu que para mim é um totem, quer dizer, além do Jango, Brizola é um dos homens que eu mais adoro no Brasil, um dos maiores exemplos de coerência. Realmente eu tenho uma admiração profunda e tenho uma admiração profunda pelo programa do PDT, que foi escrito por ele, pelo Magabera Unger, pelo Darcy Ribeiro. Não é exatamente o partido, porque eu não acredito em partido, eu não acredito em representação, eu acredito em democracia direta, eu acredito em apresentação. Não acredito em representação nem no teatro, nem na política. Mas não havia essa hipótese, porque era um regime... Estava se atendendo, o Partido Comunista não era o mais importante. E todas as tendências do Partido Comunista, mais centralizadoras, não eram as mais importantes. Tinha uma outra linha que vinha do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que tinha um sentido libertário muito grande, como o Darcy, como o Celso Furtado, no sentido de um caminho próprio, não é? Então não havia perigo nenhum de ditadura, mas o que nós iríamos fazer era contribuir para que realmente se lutasse com aquela ditadura que já havia no Brasil, da oligarquia, através do movimento Deus, Pátria, Família, Propriedade, não é?
e de toda aquela, de todo o predomínio, enfim, do capital financeiro que veio, afinal, a dominar e hoje nos domina. Hoje é ditadura que nós temos que comer também. Nós temos que comer essa ditadura. Eu sei que o Grupo Silvio Santos é um grupo de especulação financeira, é um grupo voraz, eu conheço mas eu admito que talvez a pessoa do Silvio Santos não seja assim, dessa maneira. E, no caso concreto, a oficina vive uma metáfora. Praticamente o que acontece ali deve estar acontecendo em vários lugares do mundo, não é? E quando a gente utiliza uma obra como Sertões, como guia, sempre que tem uma crise, o Guattari e Deleuze que dizem isso, você procura, se você tem um problema mesmo amoroso, pessoal, para você transplantar, você precisa de uma canção de amor, você precisa de arte, você precisa de alguma coisa. E os Sertões, essa obra imensa, essa obra genial, que formou o Nelson Rodrigues. Eu estou fazendo o prefácio do baú do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues escreve igual Euclides, só fala de Euclides. Ele veio do Euclides, aliás, tanto que quando ele tinha uma Zosinária, ele perguntava, você já leu Euclides da Cunha, já leu os Sertões? Quer dizer, era fundamental para ele. Fazendo essa obra, quer dizer, a gente cria lá no teatro mesmo, é um clima, é uma coisa anárquica. O Brasil eu não gosto nem da palavra anarquia, porque eu não acredito nem em socialismo, nem em comunismo, eu acredito com uma coisa como a que aconteceu em Canudos, que não tem nome, eu acredito na antropofagia e na orgia. A orgia não só no sentido da origem dela no teatro, da orgia sexual, em que eu acredito nessa também, na orgia dos sambas brasileiros, mas na orgia de você misturar idades, como na oficina, tem garotinhos de 1 ano, tem a Renê, que tem 90, de misturar teatro com o virtual, o atual e o virtual, quer dizer, de mistura de ideias diferentes, porque acho que todas essas coisas se encontram fora do padrão dominante capitalista da noção de bem, de mal, de certo, de errado, de puritanismo, da cultura puritana. Contardo, só um pouquinho. Contardo, perguntar uma coisa, justamente nessa direção. Eu ainda não entendi muito bem, aliás, talvez não dê para entender muito bem, o que é possível esperar que aconteça ao redor do Teatro Oficina. É claro que o teatro em si é preservado, a questão é saber o que vai acontecer ao redor dele. Por exemplo, não se sabe muito bem se vai ser um shopping center ou não, ou se é um shopping center, e aliás mudou de arquiteto, é o Ricardo Otaki. Meu irmão foi convidado. Tá. Quer dizer, realmente o grupo é muito agressivo. Eles têm um divulgador de imprensa que é uma maravilha. Queria até aquele cara para mim, Carlos Brickman. Ele é simpaticíssimo, ele é gordo, parece o Alson Maia. Vai ser um shopping center, então? Não vai ser. É um centro de convenções, na realidade. Tá. Eu proponho o centro de invenções. Tá. Mas ali é um centro de convenções. Eu vi a planta, pelo menos a planta do Júlio Neves. Eu acredito agora, inclusive, que com o pedido de tombamento nosso para o governo federal e com a própria mudança de arquiteto, que é o Rui Otaki, é uma história shakespeariana, porque até eu escrevi o começo da luta sobre essa história da dinastia de Otaki, a ilustre dinastia de Otaki, cujo irmão, o Ricardo Otaki, terminou a construção do Teatro Oficina, e o Rui Otaki vem agora e é contratado por Silvio Santos para fazer o Teatro do Estádio. E o Rui, que foi o homem amado pela Célia Helena, uma das maiores atrizes que o Teatro Brasileiro já teve, uma musa do Teatro Oficina, pela Ruth Escobar, pela Ana Maria Miranda, ele deve ser um homem também sensível a que, em vez de um centro de convenções, na realidade é um Vaticano que eles querem construir. Eles querem construir um centro de convenções com muitas salas de reuniões. Isso que era, Júlio Neves. Muitas salas de reuniões. E também a tal história cultural, shopping cultural. Shopping cultural, de vender do Parque da Mônica, eu gostava da ideia do shopping center, porque eu adoraria ver o Teatro Oficina entrar na praça de alimentação do Iguatemi, ou na praça de alimentação do shopping Higienópolis. Isso eu devo dizer que acharia maravilhoso, mas e também porque gostava do contraste, claro. Firme restando a ideia que o teatro tivesse toda, não só a respiração e o recuo, mas a sua extensão natural. Eu gostava pela razão seguinte, porque você sabe que eu adoro a oficina. Bom, adoro porque eu sinto absolutamente cada vez que decido que sexta-feira vou para lá, para ver a terra de novo,
Muito bem. Eu sinto a mesma emoção que quando eu era criança e chegava um circo na cidade. Era em Milão, no começo dos anos 50, uma cidade bombardeada, aliás, tem uma certa similaridade por causa, evidentemente, dos buracos entre as casas. Né? Bom, e eu era uma criança muito bem comportada, mas me deixavam ir para o circo. Então eu ia para o circo e o circo era muito interativo, sempre tinha alguém que te colocava um macaco nos braços, né, no colo. Era um circo que eu descobria que eu não era só um aluno bem comportado, que eu tinha também uma vida concreta, que existia vida abaixo da cintura, por exemplo, claro, porque tinha esses corpos maravilhosos de funambos, malabaristas pendurados por todos os lados. E porque essa farsa que é furiosa e viva, que era produzida na minha frente, me fazia sentir que existia uma outra vida do que aquela para a qual eu vestia uma farda cada dia. Bom, por que lembro isso? Não interessa a ninguém, é só para dizer que o Teatro Oficina vive também desse contraste. Então, não, que constrói claro, um mas shopping acontece que se center ao lado. constrói o shopping. Não, é o seguinte, eles não têm problema de espaço, porque eles compraram quase o Bexiga inteiro. Eles podem fazer realmente um shopping em outro local, e eles pretendem uma intervenção cultural. Tá. Intervenção cultural no sentido mercadológico. Tá. No sentido de entretenimento mesmo. Né? De entretenimento. Entretenimento assim, e talvez... Esse shopping não é o teu moinho de vento? Eles falam... Hein? Como? Desculpe a provocação, esse shopping não é o teu moinho de vento? Não é Não. a coisa que te permite Não. segurar a lança e lutar contra o dragão e ter toda essa... Não, pelo seguinte, essa porque eu admito batalha. a existência do shopping. Mas acontece o seguinte, é que o shopping feito ali, ele vai roubar completamente... Porque ali na Barra tem um projeto seminal. Ali na Oficina... Aliás, todas as obras delas deviam ser tão básicas como obras de arte. Mas, especialmente, ali na Oficina, ela e o Edson Elito construíram assim, uma espécie de DNA de uma cidade contemporânea, que é uma cidade exatamente onde já o rural e o urbano, e tudo isso já é... onde... aliás, ela tinha construído visando que aquela rua fosse até o Anhangabaú. Ela tinha um projeto belíssimo, do Anhangabaú, verde, o Anhangabaú, e fazer uma ponte de aço, de árvores de aço, de canos de aço, por onde passariam os carros. Quem ganhou foi o Jorge Wilhelm e fez de lá um deserto. Não é? E é o nosso secretário de planejamento, e ele que diz que esse assunto está encerrado, porque, inclusive, eu acho que ele é muito ciumento da grandeza da Lina, que a Lina realmente é uma das maiores arquitetas de todos os tempos, não só no Brasil, mas como no mundo. E o que a gente tem descoberto lá, naquele lugar que se toma sol, que se tem terra, eu não teria produzido a obra que eu produzi esses 10 anos se não tivesse sol, se não tivesse chuva, se não tivesse terra, se não tivesse a liberdade de acender fogo, tudo. E o shopping, o que acontece? Ele vai botar aquilo como uma geladeira numa caixa de fósforo. É possível ele fazer, eles têm muitos lugares ali no Bexiga. Eles podem fazer em outros lugares e contracenando com o que eles encontrarem de cultural, dando realce. Tem igrejas, tem uma igreja, inclusive, não sei onde, não? Acho que não sei se é no Paraná, que tem um shopping cercando ela, mas ela tem uma área de respiração em torno. Quer dizer, eu não gosto dessa ideia de hoje do teatro inserido como uma caixa de verdura ou de qualquer coisa dentro de um shopping, como são esses teatros de shopping. Porque se vai por razão de segurança, aí você entra naquela caixa, entra naquilo, tem aquele palquinho ali, você entra e sai do jeito que você saiu. Isso seria então, eu acho que o Teatro Oficina tem 45 anos de história e tem um acervo enorme. Ele tem que expandir, não cabe mais nada lá dentro. Não cabe mais nada. Então, nós queremos aqui, o projeto do Paulo, nós queremos ter a torre para o arquivo eletrônico, nós queremos ter um lugar para produção, um lugar para ensaios, um lugar para hotel, no outro lado da rua, e nós queremos fazer esse teatro grande, mas tipo grego, se o Teatro Oficina, e essa escola. Então, desculpa interromper, mas se o Teatro Oficina, essa célula-tronco do espaço público legítimo, e o shopping center, o centro comercial, o simulacro do espaço público, na verdade, você não está, de fato, num espaço público, né? Ou num espaço onde a comunidade se encontra. Mas eu acho legal, por exemplo, isso que ele diz. O Paulo Mendes da Rocha gosta muito disso também. Por isso que o Paulo gosta de fazer galeria, vai por baixo, vai por um lado. Não teria importância se aquilo fosse, se uma coisa dessa. É perfeitamente possível. Mas seria preciso que realmente houvesse um entendimento por parte
de quem parte da lógica, inicialmente, de uma cultura de especulação, teria que ter a capacidade de ver isso que nós queremos. Isso que é difícil. A gente sente que a especulação cega e não impossibilita. Eles veem ali um barraco desmontado, sem nenhum significado histórico, e me veem como um velho ranzinza que quem pediu progresso. E vendem essa imagem. Né? Eles não conseguem ver. Mas... Eu tenho uma gravação maravilhosa do Paulo Mendes da Rocha, que foi colega de Júlio Neves, os dois juntos, discutindo duas concepções absolutamente diferentes, né, de arquitetura, de teatro, de vida. E o Paulo, na tranquilidade, disse: não se incomode, se a gente tivesse que ser eliminado, já teria sido eliminado há muito tempo da face da Terra, essa outra visão. Se essa visão fosse tão poderosa assim, né? Essa visão de mercantilizar tudo, de convencionalizar tudo, de padronizar tudo. É possível, acho, inclusive o Silvio Santos, acho que ele teria talento de dar uma coisa dessa, porque ele é de uma dinastia de judeus, da família Abravanel. O Museu de l'Uffizi, o Museu da Oficina, em Florença, por exemplo, foi uma Abravanel que deu para o Cosme de Médici. E o Alberto Disney fez um estudo da história toda dele. Quer dizer, ele é uma dinastia de grandes mecenas. E com esse grande capital que ele tem, para ele, eu acho que é um luxo fazer uma coisa dessa, é uma morte iniciática para um renascimento numa coisa que nós todos, acho que a gente só ganha uma espécie de sagração quando a gente realmente é capaz de dar bastante, entendeu? Mas isso não é uma mentalidade do empresariado brasileiro, né? De não, oferecer assim para um... Não, mas é que claro, essa é uma mentalidade do empresariado, é a economia, é o corte, é a redução, né? E a não compreensão do poderio da cultura como fator econômico. Porque o investimento na cultura como eu vejo, uma cultura ligada à cibernética, uma cultura de multidão, para ter multidão feito futebol, porque eu acredito mesmo que o Brasil tem capacidade de fazer um teatro musical, e um teatro musical carnavalesco, candomblaico, que atrai multidões, tão importante quanto o carnaval, quanto o futebol, capaz de... Nós somos em 100 pessoas. Dificílimo segurar isso, mas eu tenho certeza que é possível você, se você libera o projeto cultural pode ser 900 pessoas, 9.000. Quer dizer, realmente hoje no mundo é a área que me parece que vai, para o futuro, é a área onde se investir vai compensar, porque a cultura tem um valor econômico. É a nossa salvação. Um valor econômico enorme, muito maior do que um shopping, que é uma coisa já decadente, é uma coisa do século passado. Agora, tudo bem que existe o shopping, mas faça ali do lado e faça sem prejudicar a casa Dona Yayá, o TBC. Pelo contrário, ele tem condições de fazer uma coisa maravilhosa, ele tem condições de fazer o seu centro de convenções lá, construir sua torre maior que o Banespa, seu falos enorme, tudo bem, ele tem esse desejo, eu também tenho, não da torre, meu desejo é mais para baixo, sei lá, não sei. Enfim, a história do Silvio Santos e do conflito de 24 anos que você tem com ele é fascinante e tudo, mas eu queria tocar numa questão relativa aos sertões. Eu acho que eu entendo bastante, digamos, a sua obra até antes dos sertões. E a partir dos sertões eu não consegui mais, digamos, acompanhar porque eu achei que a coisa ganhou uma tal proporção que eu realmente não compreendo. Eu não tenho uma compreensão, assisti, obviamente, todas as peças, mas não tenho uma compreensão. E eu queria fazer uma pergunta específica com relação a isso. Eu lembro que no começo dos Sertões você fazia um paralelo muito grande, por exemplo, entre os sertanejos e o pessoal do MST, do Sem Terra. Você teve contato com eles e tudo, eles estiveram no teatro, né? E hoje, enfim, você basicamente esqueceu esse assunto. Quer dizer, o que houve com esses movimentos sociais, com esses sertanejos que desapareceram? Não, eu estou dizendo isso porque essa pergunta, ela vem no âmbito do governo Lula. Quer dizer, o que significou 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de governo Lula para o MST, para, enfim, para os sertanejos? Não, o MST está super presente, inclusive, nas casas, porque, de qualquer maneira, Sertões é DNA não só do MST, quer dizer, são os bisavós do MST, e com o trabalho de mutirão, que o MST continua, o MST conseguiu criar um dos movimentos mais sofisticados do mundo. O movimento social mais rico que tem.
E agora, em abril, ele vai pegar fogo, né? Eu vi o Stélio dizendo que vai ser vermelho. Que eu adoro o Stélio, eu acho ele maravilhoso, um homem vigoroso, né? E esse movimento, eu acho que o Brasil devia se orgulhar muito, que é um movimento que resolve, não é? A exclusão. Se o regime é exclusivo mesmo, as pessoas vão exclusivas, é melhor elas se reorganizarem e ocuparem as terras do que elas matarem, do que elas roubarem, do que elas mendigarem, não é? Porque realmente eu acho que tem que ter crime organizado no Brasil, tem que ter tudo isso. Enquanto o regime tiver esse nível de excludência, isso é até uma demonstração de vitalidade, que as pessoas não se deixam destruir e massacrar tão facilmente, que as pessoas lutam. Agora, quando lutam e conseguem uma organização pacífica, maravilhosa, como essa que eles conseguem, nossa, eles são nossa inspiração. E, aliás, quando nós decidimos fazer os Sertões, foi exatamente no lançamento de um jornal que teve do Sem Terra, e era exatamente no auge dessa questão, quando nós soubemos que o teatro, que o Silvio queria construir o shopping, não é? E nós precisávamos dessa metáfora dos Sertões de trabalhar com o movimento. Tanto que hoje nós somos um movimento. O Teatro Oficina é um movimento, pode-se dizer que é um quarto oficina. Teve uma oficina que é a oficina, assim, dizem, da época de ouro. Depois teve uma oficina subterrânea, que é uma oficina maravilhosa, é um ouro negro. E depois teve uma oficina desses últimos 10 anos, de Usina Zona, com o repertório todo que nós realizamos. E agora nasce um quarto oficina. Que esse quarto oficina nasce com as crianças do bairro, com as pessoas do bairro. A maioria das pessoas que trabalham lá são de origem popular mesmo. Não que eu exclua a burguesia, ao contrário, bem-vinda, mas é um movimento em si. E é um movimento muito ligado. O Sem Terra nos inspira muito. Se não existisse o Sem Terra, não existiria Canudos. Não existiria a possibilidade de se montar Canudos agora. Agora, evidentemente que uma das coisas mais importantes, inclusive, que eles falam, o que eles chamam de mística, é a cultura, é o amor. E que os outros movimentos mais positivistas recusam, tal. E é uma coisa que nos identifica muito. E muitas vezes eles foram assistir, muitas vezes em grupo, e eu ganhei muitas vezes presentes e mais presentes deles, e pretendo continuar numa ligação cada vez maior. E agora, por exemplo, que o meu desejo é montar, esse ano, 450 anos de São Paulo, montar a luta. Já estou escrevendo, já escrevi o primeiro capítulo, montar no estacionamento do Silvio Santos, os carros ficam estacionados lá durante o dia. À noite vão embora e os degraus do estacionamento viram lugar para o público sentar. E a sinagoga vira uma escola, não é? E se planta alguma coisa. Enquanto isso, a gente vai negociando e vai vendo de que maneira ele pode fazer esse centro com esse novo arquiteto. Porque se há um novo arquiteto, acho que esse projeto tem que ser aprovado de novo. Ô Zé, você tem um método para escrever? Sim, precisa. Você falou que está escrevendo e tal, você tem um método para escrever? Eu queria... Sabe o que eu queria falar também sobre a criação coletiva também. Falasse um pouco sobre... Mas olha, é o seguinte, aqui, o Sertões primeiro foi lido todo mundo junto, depois todo mundo improvisou em torno de tudo. Desses improvisos me fornece material e, de repente, a música inspiradora vem. Dia 25 de janeiro, São Paulo comemorando, e ali naquele quarteirão, domingo, sábado, domingo, nossa volta com os Sertões, e aquelas gruas enormes, aquelas girafas parecendo aquelas da Palestina e de Israel, destruindo as casas, aquele barulho. Aquilo para mim, e com uma música linda, aliás, uma música linda, que se você for no Homem 2, você entra no teatro, você vai ouvir aquela música, uma sinfonia de demolição. Aquilo imediatamente me inspirou a escrever o primeiro capítulo da luta, porque eu precisava alertar, por isso que eu estou aqui, aliás, porque eu precisava alertar o país inteiro o início da guerra sertaneja, como termina esse capítulo, não é? Que o Sertões foi a primeira guerra que foi transmitida por telégrafo, no mundo inteiro, não é? Então eu sinto que eu tenho necessidade de transmitir o que está acontecendo, que tem uma configuração de guerra, mas uma guerra que eu espero que com o talento de político, que é o talento do ator, que é o talento do artista, seja possível criar uma não-guerra.
que é exatamente a criação desse teatro de estádio, que pode ser uma criação conjunta, mesmo com o Rui Otaki, tem jovens arquitetos que estão trabalhando conosco, o que trouxe a maquete aqui, o Alexandre da FAO, a FAO toda fez um movimento enorme, a FAO está do nosso lado, tem o Raul Pereira, que é um paisagista, que está apaixonado também, e hoje ele me trouxe o nome verdadeiro da árvore que nasce dentro da oficina e é vanguarda, e sai para fora, que é Guaiurucai. Guarucai. É uma cesalpina, mas é uma espécie de guarucai, uma espécie assim muito fértil. Não é? Eu acho que eu não tenho... Eu acho, inclusive, que o SBT, se montasse o livro do Vargas Llosa, seria uma maravilha. Eu acho que a SBT é a estação ideal para montar o livro do Vargas Llosa, que ele escreveu para o Rui Guerra, para virar filme, mas na realidade é uma novela maravilhosa. Muito mais para a TV, para a SBT, do que para a TV Globo. Por isso é uma novela popular, assim, de fazer as pessoas chorarem e se comoverem e conhecerem Canudos, não é? Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que a SBT precisa disso também, porque faz parte da relação com o espectador, não é só o consumidor, não é só o cidadão, é gente. E gente que sonha e que ama aquele guia deles. O Silvio Santos, num certo sentido, é um Antônio Conselheiro. Da era eletrônica. Da era eletrônica, né? Então, esse outro Antônio Conselheiro tem que ir lá se encontrar. A gente tem que se encontrar, Silvio Santos. A gente tem que se encontrar. Me dizem que eu tenho que fazer a barba no Jássio. Jássio, para Antônio Conselheiro, para me encontrar com ele lá. Eu adoraria encontrar, porque eu estou gostando de você. Eu tenho feito minha cabeça, eu já fui muito briguento, muito radical. Eu sou ainda, eu sou guerreiro, eu estou na luta. A luta continua, mas a gente pode transformar essa luta num prazer enorme para nós mesmos. E para a cidade toda, e para o mundo. É uma coisa que vai encantar o mundo. Vocês querem fazer uma implantação cultural lá. Tudo bem, vamos fazer tanta implantação cultural de caráter mais mercadológico, mas tudo é comércio, vamos fazer junto com aquilo que não tem preço. Porque não tem preço você respirar em São Paulo, você ter verde em São Paulo, não tem preço. Não tem preço você estar em São Paulo, num lugar. Porque São Paulo você nunca está, você está sempre indo para algum lugar, porque você tem que sair fim de semana, você tem que sair Natal, você tem que sair Ano Novo, porque você sempre está trabalhando fechado e a cidade é bela, está ficando bela a cidade era muito pior, a cidade está melhorando, e a gente pode dar uma contribuição extraordinária nesses 450 anos, nascer assim, esse oásis ali, juntos. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Tá. Estamos de volta com o Roda Viva, que entrevista esta noite o diretor de teatro José Celso Martinez Correia, criador do Teatro Oficina aqui em São Paulo. Carla Aurora, do Tatuapé, aqui em São Paulo, diz o seguinte, você diz que gosta de textos que você pode recriar. No entanto, em Sertões, você segue fielmente as falas que estão contidas no livro. Por que é que você escolheu interpretar assim? Olha, está super recriado, viu? Então, as falas do livro, mas realmente a principal coisa que tinha que acontecer é que eu tinha que ter a mesma crença do Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro realmente é um homem do cristianismo ascético. Para mim é muito difícil, eu não sou cristão. Nem ascético. E nem ascético. Então eu interpretei, eu estou interpretando o Antônio Conselheiro, está muito mais para Raginista do que para Antônio Conselheiro. Zé, ele tem uma fala belíssima que é assim, o amor é livre e grande demais para ser julgado por nós, pobres pecadores. Porque em Canudos tinha esse lado do amor ser livre também. Tinha, porque era um bando de gente de várias etnias, de várias coisas, eram índios, eram negros, eram jagunços, e tinha realmente uma certa... Ele não dava importância para a coisa do casal e dos filhos, mesmo os filhos que nasciam, os filhos do gozo. Ele abençoava os filhos do gozo. Ele tem coisas maravilhosas nele. Mas a reinterpretação, tanto que pode ser que a minha reinterpretação de Canudos, nós vamos fazer na Bahia. Nós queremos fazer no Morro da Favela, na Bahia, né? Onde aconteceu a guerra, que é um sítio arqueológico. A gente quer gravar o DVD, aliás, lá nesse sítio. Evidentemente,
vai escandalizar, porque meu conselheiro fica nu, meu conselheiro é um ofiofólatra, entendeu? Ele era, porque o conselheiro ele se compara, eu disse que ele era um gnóstico. Gnóstico eram as pessoas que experimentavam Deus através do corpo. Então ele tem muito de Artaud, ele tem uma interpretação, é uma interpretação de Canudos. É impossível você, porque ele acreditava em Deus. O único Deus que eu acredito é Eros, é Dionísio, que é todas as máscaras, todos os deuses. É Eros, é o amor, é o cio, é a libido. Eu acredito nisso. Eu acho que o homem vive para a vida, não é? Ah, mas isso não exclui uma certa forma de ascetismo, né? Porque sem uma certa paixão de ascetismo você não teria... Ah, claro, não, isso custa muito caro. Por exemplo, eu estou nascendo, às 2h30 vou nascer. Eu estou aqui dentro, vou nascer para os meus 67 anos, 2h30 vou abrir champanhe e vou nascer, né? E eu estou assim num momento muito importante da minha vida, né? E eu acho que nunca na minha vida eu fiz, a não ser forçado, quando fui torturado, coisa assim, alguma coisa que eu não gostasse. Eu só fiz porque eu gosto. Mas isso custa. Custa caríssimo! Isso é uma fortuna, isso é um luxo, mas é uma coisa que realmente... Eu não tenho tostão, não tenho nada, não tenho propriedade, não tenho nada. Vivo na corda bamba, tendo que inventar a minha vida, mas eu não me arrependo um minuto disso, porque agora existe uma luta, mas é a luta pelo prazer. Até você tem que lutar pelo prazer. O prazer não vem assim, né? Quando você nasce, você faz um esforço. Escuta. Justamente sobre isso. Você disse antes, eu não saberia concordar mais do que concordo, que viver é sonhar, e desejar é sonhar. Não tem desejo sem devaneio, Mas é uma coisa muito física. Claro. Tem consequências muito físicas, muito concretas. Eu quero te perguntar, além dos antes... Eu não sou messiânico, por exemplo. Não, isso não, imagina. O que você espera de si mesmo. Claro. Mas, além dos sertões, além da Alemanha, da luta com... que é a mesma coisa para mim. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho inseparável uma pessoa conseguir entender os sertões se não entende a luta que se trava na oficina. Não só com o Silvio Santos, mas com a sociedade, com o Estado, com tudo. É a mesma coisa. Você só consegue ler isso. Isso que eu acho bonito. Além disso, qual é o devaneio que vai te carregar mais 67 anos? Né? Não tenho a menor ideia, porque ele vai surgindo. E cada paixão que você vai encontrando, e cada necessidade que você vai encontrando, você vai ressuscitando. É uma outra cultura. E você vai mudando, sempre na hora certa. Eu não acredito em milagre, mas sempre, não pinta feito filme americano, mas vem. Vem, se você está aberto, vem. Então... Agora, eu quero muito fazer Cacilda também, eu gostaria, eu escrevi 4 peças sobre Cacilda e eu queria ter feito tipo Sertões, uma atrás da outra, mas as atrizes não toparam fazer porque achavam que não ia dar certo. Agora, estou com uma multidão que está topando ir nessa viagem, e essa viagem ainda é longa, ainda a luta é enorme, a maior parte do livro deve ser uns 3 espetáculos, no mínimo, não é? Zé, o Alexandre falou do lúdico, né? Da importância de botar essa dimensão lúdica na vida, que é o que você tenta fazer e que um pouco me parece que é a sua luta entre, você fala, o Brasil mercado, o Brasil nação, o Brasil arte. Eu até estava conversando com o Contardo um pouco antes da gente vir para cá. A sua linguagem também é lúdica. Você, quando se expressa, você fala da morte iniciática ou do centro orgiástico. Até que ponto... Às vezes você sente essa sua linguagem dificulta lidar justamente com as pessoas que poderiam viabilizar o que você quer fazer. Não, aí que tá os meu mecanismos talento, né? de financiamento. Eu cheguei à conclusão que meu talento agora depende disso. Mas eu acho que o mecanismo de financiamento não vem da sua submissão às regras que eles estabelecem. Porque são regras muito estreitas e que só servem para um tipo de produção. Para um tipo de produção que é criadora, que não é colonizada, um tipo de criação que vem do seu próprio prazer, da sua própria profundidade como ator, ainda não há uma compreensão disso muito grande, de uma leitura disso, mas eu acho que o nosso dever não é se adaptar ao nível de compreensão do empresariado, porque aí é uma questão de força. Eu acho que na medida que você cria uma obra que é cada vez mais maravilhosa,
como é o que nós estamos criando agora, é inevitável, aquilo passa e aquilo vai ser... Eu tive na Petrobras, eu quero ter para a oficina as condições que tem o Grupo Corpo, o Grupo Galpão, o Grupo da Débora Coker, eu quero ter as condições de poder, porque a companhia, com o mínimo, com o dinheiro que nós tivemos nos DVDs, nós fizemos uma coisa fantástica, qualidade técnica, perpétua, aquilo vai durar sempre, a qualidade do som, da imagem, tudo. E nós podemos fazer coisas belíssimas, mas é a mesma coisa que o Gil está dizendo, é preciso convencer ao empresariado que a cultura é uma coisa estratégica e é uma coisa que realmente depende deles passarem por um processo também de nós perdermos os preconceitos e eles também. E eles passarem a ver a cultura como alguma coisa que... O Oswald de Andrade escreveu Poesias Reunidas porque tinha Indústrias Reunidas em Matarazzo. Ele era o homem mais rico de São Paulo. Ele achava que o mesmo valor que a Poesia Reunida dele tinha Indústrias Matarazzo. E é verdade. Foi por causa da Poesia Reunida lá que tem aquele teatro de pé, tem aqueles tijolos, por causa daquele teatro, por causa dessa mentalidade nova, desse grande filósofo, dessa grande antena do mundo, Oswald de Andrade, que até hoje não é, ele se submerge, ele vai e volta, mas ele tem muito a dizer, esse poeta. Nosso tempo está acabando. Última pergunta, tem que ser a resposta curta. Você imagina que a oficina sobrevive às Excelsior? Totalmente. Tenho certeza, porque eu venho de alguma coisa que é muito anterior a mim mesmo. Quer dizer, eu venho de... Quer dizer, a partir do momento que eu me dei ao teatro, que eu me entreguei ao teatro, eu venho do dionisismo, eu venho do dionisismo da minha avó índia, que andava a cavalo de pé e tinha um olho só, e vivia com meu avô e outro homem, do meu avô hippie, que jogava bala para as crianças, que tocava guitarra, quer dizer, muito antes de mim, a sociedade já tem essa aspiração, já teve o teatro grego, já teve o teatro elisabetano, já teve o modernismo, já teve o tropicalismo, já teve o pós-modernismo. Em 1928, Oswald de Andrade disse, eu não sou mais modernista, eu sou o primeiro pós-moderno, entende? Quer dizer, já é uma coisa que me transcende, e eu sinto nas crianças, nas pessoas que estão lá, conforme a gente vai tendo a possibilidade do crescimento material, você vai criando, a oficina está gerando vários diretores, tem o Marcelo Drummond, que vai dirigir agora uma peça da Vicente, o Francésio, que dirigiu uma peça da Beth Milan, o Nelson, que é muito ligado à oficina, que está dirigindo maravilhosamente bem, a Sarah Kane. Quer dizer, isso para se dizer o seguinte, que está se criando uma série de cabeças na oficina, porque o processo de criação lá é um processo que leva a todo mundo participar de tudo, quer dizer, eu junto no ensaio, junto a direção de arte, junto a luz, junto a som, junto a banda, junto a música, junto a atores, e a gente junto pega o roteiro e vai criando junto, e vai fazendo junto, vai transformando, vai virando aquilo, depois faz ensaios com o público, vê como é que resulta com o público, e aqui está dando certo, entendeu? É um processo que, infelizmente, por comodismo, a mídia toda foca a minha pessoa. Então, mesmo no Estadão saiu aquela manchete, leva as oficinas, sertões de Zé Celso. Não é de Zé Celso. Zé Celso realmente é como Antônio Conselheiro. Zé Celso, ele é uma consequência social e amorosa de todo aquele bando de pessoas que está lá, do público que está lá. Se não fosse isso, esse teatro não existiria. Esse teatro tem 45 anos, por quê? Não é o Zé Celso, isso me transcende. A bola está passada, bola para frente. E olha, para terminar, entra rápido a maquete, rapidíssimo, corre, voa! Olha o presente de aniversário que eles me deram da FAO, um bolo de carnaval. Não, põe aí, deixa aí de explicar. O Roda Viva fica por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda. Merda!